Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor João Trindade de Direito Constitucional e agora a gente vai trabalhar com o tema da aplicabilidade das normas constitucionais. Quer dizer, a gente vai analisar os elementos que compõem a Constituição, que são as normas constitucionais, como é que eles se classificam em relação à sua aplicabilidade e eficácia. A gente tem aqui duas classificações mais tradicionais, a classificação do professor José Afonso da Silva em normas de eficácia plena, contida e limitada, e do outro lado uma classificação menos cobrada em prova, mas que é bom a gente saber por segurança, que é da professora Maria Helena Diniz, das normas de eficácia absoluta, plena, relativa restringível e relativa complementável. Vamos então analisar essa classificação que, atenção, só serve para a aplicabilidade das normas constitucionais. Não venha depois me perguntar se a Lei 8.112 é norma de eficácia plena, contida ou limitada. Isso é uma aplicabilidade, uma classificação quanto à aplicabilidade das normas que compõem a Constituição. Beleza? Vamos lá, segue o jogo aqui, analisa aqui na tela, ó, classificação do professor José Afonso da Silva. A gente tem uma primeira categoria, que são as normas de eficácia plena. As normas de eficácia plena, elas têm a característica de serem autoaplicáveis. Elas são normas autoaplicáveis. Ora, autoaplicável quer dizer que se aplica sozinha, que se aplica por si só. Não é que ela se aplica sozinha porque sempre vai precisar do intérprete ou do juiz para interpretá-la e aplicá-la, mas é autoaplicável no sentido de não depender de uma lei regulamentadora. Então, essas normas elas são autoaplicáveis no sentido de que elas têm aplicabilidade imediata. Ou seja, a norma já possui, a própria norma constitucional já possui elementos suficientes para se aplicar aos casos concretos. Ela não precisa de uma lei detalhando, de uma lei regulamentando para poder se aplicar aos casos concretos. A questão é a seguinte, ainda vou dar uma série de exemplos, essa videoaula é a videoaula que tem mais exemplos que a gente vai poder dar, mas eu já quero que você entenda primeiro o próprio conceito. Então, olha só, uma norma ela tem aplicabilidade imediata, agora, quando ela não precisa do detalhamento de uma lei regulamentadora para poder se aplicar ao caso concreto. Em outras palavras, nós estamos dizendo que é uma norma que tem elementos o suficiente, uma norma que tem um detalhamento suficiente para se aplicar num caso concreto. Não é, por exemplo, uma norma que precisa de uma complementação normativa, que precisa de um detalhamento. Ela não precisa de uma lei que venha detalhá-la ou regulamentá-la. Toma cuidado, porque já caiu em prova, dizendo que norma de eficácia plena é aquela que não admite regulamentação. Está errado. Toda norma pode ser detalhada, toda norma pode ser regulamentada. A norma de eficácia plena, ela apenas não precisa ser regulamentada. Ela pode ser regulamentada? Pode, mas uma eventual lei regulamentadora não é exigida, não é necessária, não é uma exigência da própria norma constitucional. Mas aí vem o pulo do gato sobre a norma de eficácia plena. Acompanha aqui comigo, ó. A norma de eficácia plena, as normas de eficácia plena, elas além de serem autoaplicáveis, elas têm a característica de não serem restringíveis. Quer dizer, uma eventual lei regulamentadora, não tem esse hífen aqui, né? Então essa é uma eventual lei regulamentadora, uma eventual lei ordinária que venha detalhar, não vai poder criar restrição a esse tipo de norma de eficácia plena, justamente porque ela tem eficácia plena, cheia, total. Ela pode ser regulamentada, mas uma lei regulamentadora não vai poder restringir, ou seja, a lei. Eu vou colocar até aqui para ficar bem detalhado e bem completo esse esquema para você no final da nossa aula. A lei regulamentadora, e quando eu falo de lei, eu estou falando de um ato infraconstitucional, ou seja, algo que está abaixo da Constituição. A lei não pode criar condições ou exceções. A lei não pode colocar barreiras, colocar restrições, colocar condições ou criar exceções para esse tipo de norma, porque ela é uma norma que tem eficácia plena, cheia, completa, total. Então, olha as características das normas de eficácia plena. Elas têm aplicabilidade imediata, elas não precisam de uma lei regulamentadora, mas a lei regulamentadora, se vier, também não as pode restringir. Olha só,
qualquer exceção ou condição ou qualquer forma de restrição a uma norma de eficácia plena só deriva de outra norma de hierarquia também constitucional. Então, uma norma de eficácia plena não quer dizer que seja algo absoluto. Ela pode admitir restrições, mas apenas as restrições previstas na própria Constituição. Não podem ser criadas novas restrições, colocadas novas barreiras ou novas condições por meio de uma lei ordinária. Eu vou te dar um exemplo, eu creio que isso vai ficar bem mais claro para você. Acompanha aqui no esquema, ó. Vamos colocar aqui um exemplo clássico de uma norma de eficácia plena. Eu vou colocar aqui o direito à vida, que está previsto lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Quando a Constituição fala que todos têm direito à vida, ora, vida é, obviamente, um conceito que admite detalhamento e regulamentação, mas ele não precisa de regulamentação para ser aplicável. É uma norma que tem aplicabilidade imediata. Ou, em outras palavras, a gente já tem direito à vida hoje ou a gente só vai ter direito à vida quando a lei vier dizer o que é vida? É claro que a gente já tem hoje. É claro que é uma norma de aplicabilidade imediata. Pode ser regulamentada? Pode. Precisa ser regulamentada? Não precisa, não é necessário, não é exigível que ela seja regulamentada. Mas, aí vem o pulo do gato, mesmo que o legislador, mesmo que o Congresso Nacional queira fazer, por exemplo, um Estatuto da Vida, uma lei regulamentando o direito à vida, ele vai poder regulamentar? Vai, mas ele não vai poder restringir o direito à vida, além daquilo que já deriva de restrições da própria Constituição. Por exemplo, o direito à vida admite restrição em caso de pena de morte aplicável nos casos de guerra declarada. Mas isso não pode ser criado pela lei, isso é uma exceção ao direito à vida que já está prevista na própria Constituição. O legislador ordinário não pode criar novas condições ou colocar novas exceções ao direito à vida. O legislador ordinário não pode restringir o direito à vida. E não pode restringir o direito à vida a não ser nos casos previstos na própria Constituição. Por quê? Porque é uma norma de eficácia plena, cheia, completa, total. Não admite restrição, não admite diminuição. A Constituição já delimitou e não podem ser criadas novas condições ou novas exceções. É uma norma de eficácia plena. Olha a diferença agora para o que o professor José Afonso da Silva chamou de normas de eficácia contida. Acompanha comigo, ó. Aqui na tela, vamos agora falar de uma segunda categoria, que são exatamente as normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida, elas têm uma semelhança com as normas de eficácia plena. Elas também são autoaplicáveis. Ou seja, elas também se aplicam sozinhas, elas também não precisam de um detalhamento posterior por meio de lei, elas também já têm elementos e detalhamento suficiente para serem aplicados aos casos concretos. Ou seja, elas são normas que também têm aplicabilidade imediata. Então, olha que coisa interessante. A norma de eficácia contida, esse nome é enganoso. A norma de eficácia contida, ela tem aplicabilidade imediata. A norma de eficácia contida, a diferença dela em relação à plena é que ela pode ser restringida. É que a própria Constituição abre margem para que a lei ordinária crie restrições. Então, elas são normas que têm aplicabilidade imediata, normas autoaplicáveis, mas também são normas restringíveis. Como assim? A lei, seja lei ordinária, seja lei complementar, mas o ato infraconstitucional que vier regulamentar essa norma pode criar restrições. Ou seja, pode criar condições para essa norma ser aplicada, ou até criar exceções não previstas na Constituição. Quer dizer, existe aqui uma discricionariedade, essa é a palavra, existe aqui uma discricionariedade do legislador de colocar condições para o exercício da norma, de criar restrições para o exercício daquela norma. Discricionariedade, você sabe, é uma análise sobre conveniência e oportunidade, ou seja, se vale a pena, se deve ou não ser criada uma restrição. Note a diferença até aqui, ó. A norma de eficácia plena é autoaplicável, mas a lei não pode restringir. A norma de eficácia contida
é autoaplicável, não precisa de lei regulamentadora, a lei regulamentadora não é necessária, não é exigida, mas o legislador, se quiser discricionário, ele pode regulamentar e até colocar condições, pode até conter a eficácia da norma. Isso daqui, o professor José Afonso da Silva diz que ela é uma norma que tem aplicabilidade imediata, mas possivelmente não integral. Olha que coisa interessante, eu vou escrever aqui para ficar bem completo o seu esquema. Ó. É uma norma que tem aplicabilidade imediata, mas ela tem uma aplicabilidade de vez em quando isso daqui cai em provas de concursos mais difíceis, possivelmente não integral. Olha que coisa detalhada, esse assunto é bem difícil, mas é aquele assunto que quando você domina, você destroça os concorrentes. Uma aplicabilidade possivelmente, faltou aqui, possivelmente não integral. Quer dizer, o legislador pode colocar barreiras, o legislador pode, então, prever algumas situações em que essa norma não vai ter aplicabilidade integral. É a diferença para a norma de eficácia plena, porque essa daqui tem aplicabilidade integral. O legislador não pode reduzir, não pode diminuir, não pode colocar condições. Professor, mas é que eu sempre estranhei o legislador ordinário, uma lei ordinária ou lei complementar, colocar condições para uma norma que é prevista na própria Constituição. Sim, mas é porque aí a própria Constituição abriu essa possibilidade. A própria Constituição, expressa ou implicitamente, deu margem a isso, deu essa possibilidade para que o legislador venha e coloque barreiras naquela norma. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, olha só. Acompanha aqui, ó. O primeiro exemplo é exatamente o exemplo que mais cai em prova de concurso. Pelo amor de Deus, decore. Tem que decorar. Um exemplo aqui, o primeiro exemplo, é a liberdade profissional. A liberdade prevista no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, a liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Vamos ver como é que isso está dito na Constituição, que isso é bem interessante da gente ver. Ó. Olha só, vamos colocar aqui, olha o que vai dizer a Constituição Federal. Ó. Vou baixar um pouco aqui, até a gente chegar no artigo 5º, inciso 13. Olha o que vai dizer o inciso 13. Ó. É livre. Esse tempo verbal aqui, ele não é decisivo, mas é um fator relevante, é importante. Não é que vai ser livre, é que já é aplicabilidade imediata, entende? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Essa é a regra geral. A regra geral é que já é livre, você já pode trabalhar no que quiser. Vírgula, e vem meio que uma condicionante aqui, ó. Atendidas, ou seja, desde que atendidas, né, como se eu tivesse aqui uma oração subordinada adverbial condicional, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha que exemplo brutal, olha que exemplo bom. O que a Constituição está dizendo é o seguinte, ó, você pode trabalhar no que quiser. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas a lei pode, olha o verbo que eu estou usando, a lei pode, é uma discricionariedade, é uma possibilidade. Para algumas profissões, exigir algumas qualificações. Dizer, por exemplo, olha, para ser engenheiro não basta gostar de bloquinhos, tem que fazer o curso de engenharia. Olha, para ser médico não basta gostar de sangue, tem que fazer o curso de medicina, ter registro no CRM. Olha, para ser advogado não basta gostar de brigar, tem que ser bacharel em direito, tem que ter o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, olha só, se o legislador não fizesse lei nenhuma, essa norma valeria como se fosse uma norma de eficácia plena, parecida com a norma de eficácia plena. Mas ela sempre vai ter a possibilidade de que a lei crie uma restrição, de que a lei coloque alguma exigência. Ou seja, nós estamos diante de uma norma de eficácia
contida. Aliás, essa liberdade de exercício profissional é o exemplo clássico das normas de eficácia contida. Daqui a pouco eu vou voltar com mais uma rodada gigante de exemplos de normas de eficácia plena contida, mas eu antes tenho que falar das normas de eficácia limitada. Acompanha comigo, olha só. Normas de eficácia limitada. Vamos lá. A norma de eficácia limitada, toma cuidado, vai cair na sua prova dizendo que é aquela que não produz nenhum efeito e vai estar errado. Toda norma produz algum efeito. A norma de eficácia limitada é apenas aquela que ainda não produz todos os seus efeitos. Ela tem eficácia. É uma eficácia limitada, restrita, mas ela tem. Então, dessas três aqui, elas são as mais diferentes, porque são as únicas que não são autoaplicáveis. Normas não aplicáveis. Ou seja, normas que não se aplicam diretamente aos casos concretos, porque são excessivamente genéricas. Essa é a dica que eu te dou. São normas excessivamente genéricas, são normas que, portanto, possuem uma aplicabilidade, mas é uma aplicabilidade imediata para o futuro. Imediato é agora, imediato é para o futuro. Uma aplicabilidade imediata e reduzida. Por quê? Porque como elas são excessivamente genéricas, como elas não possuem todos os elementos para se aplicarem nos casos concretos, elas exigem uma lei regulamentadora. Elas precisam desesperadamente de uma lei que as regulamente, de uma lei que as detalhe. Quer dizer, essas normas de eficácia limitada, a Constituição trouxe apenas o início da regulamentação, mas deixou essa regulamentação para ser complementada, desenvolvida pelo legislador ordinário. Ou seja, elas são normas que, do jeito que estão na Constituição, eu não consigo aplicar num caso concreto. Elas precisam ser regulamentadas. Ou seja, elas são normas não autoaplicáveis que precisam de uma regulamentação. Obviamente, aí não tem que eu falar em restrição delas, né? Qualquer lei que venha já vai melhorar a sua eficácia. Seria mais ou menos assim no esquema, ó. Acompanha aqui no esquema, ó. Eu tenho aqui a norma da própria Constituição e o caso concreto, o fato. Existem normas que se aplicam diretamente ao caso concreto, independentemente de precisarem de terem sido ou não regulamentadas. São as normas de eficácia plena e as normas de eficácia contida. Mas existem aquelas normas constitucionais que são tão genéricas que só vão se aplicar de forma indireta. São normas que primeiro precisam de uma lei regulamentadora, uma lei detalhando para, por intermédio da lei, se aplicarem em casos concretos, ou seja, precisam do detalhamento. A aplicabilidade desse tipo de norma ao caso concreto não é direta, é uma aplicabilidade indireta, por meio da lei. Não é uma aplicabilidade imediata, é uma aplicabilidade imediata, depende da lei regulamentando. Isso daqui é o que caracteriza as normas de eficácia limitada. E eu vou voltar aqui para colocar alguns exemplos. Eu vou, inclusive, começar com o principal exemplo, que é o direito de greve, mas não é o direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, o direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve dos servidores públicos, esse daqui está previsto na Constituição, no artigo 37, inciso 7º. Olha o jeito como esse artigo está redigido, que você vai entender o que eu estou falando. Ó. Vamos botar aqui para encontrar o artigo 37. Ele vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Artigo 37, beleza. Vamos ver o que diz o inciso 7º. O inciso 7º vai dizer assim, ó. Olha só. O direito de greve, e aqui eu estou falando do direito de greve do servidor público, tá? Porque o direito de greve dos trabalhadores na iniciativa privada está em outro artigo, tá? No artigo 9º. O direito de greve será exercido. Olha isso, ó. Não é que já é que será. É no futuro. O tempo verbal não é algo decisivo, mas é um fator relevante. O direito de greve vai ser
O direito de greve será exercido, aí olha o que diz a Constituição, ó, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Veja só, a rigor, o que esse artigo da Constituição está dizendo? Nada, ou quase nada. O que esse artigo da Constituição está dizendo é, olha, o servidor público vai poder fazer greve. Tá, quando? A lei vai dizer. Como? A lei vai dizer. Quem? A lei vai dizer. Pra quê? A lei vai dizer. É tipo aquela propaganda do Posto Ipiranga, entende? Qualquer coisa que você pergunta é lá no Posto Ipiranga. Então, quem vai poder fazer greve? Posto Ipiranga. Quando vai poder fazer greve? Posto Ipiranga. Mas por que vai poder fazer greve? Posto Ipiranga. Qual categoria vai poder fazer greve? Posto Ipiranga. Qual é o motivo da greve? Posto Ipiranga. Quem é o Posto Ipiranga na norma de eficácia limitada? A lei. Quer dizer, a norma constitucional ela é tão genérica que ela meio que deixa a complementação normativa para ser trazida por meio de uma lei ordinária ou complementar, tanto faz. Aqui, não, o fato de precisar da regulamentação de uma lei ordinária ou de uma lei complementar não muda a eficácia da norma. O que é importante é, essa norma, só com esse artigo 7º aqui, joga aqui na tela, Thaís, por favor. Só com esse artigo 7º aqui, você já consegue fazer greve? Não, porque os termos e os limites virão a ser definidos em lei específica. Tanto é verdade que os servidores públicos não podiam fazer greve enquanto não tinha lei regulamentadora. Os servidores públicos só puderam fazer greve depois que o STF reconheceu a falta da lei regulamentadora e mandou aplicar por analogia a mesma lei de greve da iniciativa privada. Mas quer dizer, enquanto não teve alguma lei regulamentando, mesmo que emprestada por analogia, os servidores não podiam fazer greve, porque essa é e continua sendo até hoje, e vai ser, mesmo que seja regulamentada, uma norma que precisa da regulamentação. Uma norma que está sempre precisando de uma muleta da lei. Ela é uma norma de eficácia limitada, beleza? Agora, olha só, aqui voltando aqui para o meu esquema, ó, vamos... As normas de eficácia limitada, elas admitem duas espécies, segundo o próprio professor José Afonso da Silva, na sua tese de doutorado na USP, lá em 1963, intitulada exatamente Aplicabilidade das Normas Constitucionais. O professor José Afonso da Silva diz, ó, as normas de eficácia limitada admitem algumas espécies. As duas principais, as duas que caem na prova, existem as normas institutivas e existem as normas de eficácia limitada programáticas. Então toma cuidado com isso para a prova de concurso. Se ele falar em norma institutiva ou de princípio institutivo, dá no mesmo. E se ele falar de norma programática ou de princípio programático, eu obrigatoriamente estou falando de normas de eficácia limitada, tá? Cai direto em prova dizendo que norma de eficácia programática tem eficácia plena, tá errado. Que norma institutiva é uma norma de eficácia contida, tá errado. Norma institutiva e norma programática são duas espécies das normas de eficácia limitada. Qual é a diferença? A diferença é a que segue. As normas institutivas, elas prevêem a criação, quer dizer, prevêem a instituição, daí o nome institutivas, prevêem a criação de um órgão ou entidade. Prevêem a criação de um órgão ou de uma pessoa jurídica. Eu vou dar exemplo daqui a pouco, eu só quero já falar da outra espécie, que são as normas de eficácia limitada programáticas. As normas programáticas são aquelas que estabelecem um programa de atuação para o Estado, ou seja, são aquelas que estabelecem objetivos e metas. São aquelas que estabelecem objetivos e metas a serem alcançados no futuro. E claro, objetivo e meta não pode ser uma coisa que eu tenho agora, é algo que eu vou alcançar no futuro. Então não pode ser uma norma de eficácia plena nem contida, tem que ser uma norma de eficácia limitada. Vamos ver aqui alguns exemplos. Um exemplo de norma institutiva, e é claro, ó, esses artigos todos que eu estou citando aqui, depois você vai rever essa aula e vai pegar os artigos para anotar e lê-los, tá?
não tem uma infinidade de normas constitucionais, ele pode cobrar nesse assunto a aplicabilidade de uma norma que ninguém nunca nem analisou. Pode acontecer de você errar uma questão na prova sobre essa matéria? Pode. Não é nada do outro mundo. Errar uma questão sobre princípios fundamentais me preocupa. Errar uma questão sobre a aplicabilidade das normas não me preocupa, assim, é normal, porque é uma matéria muito difícil. Mas esses casos clássicos que o STF já decidiu, que a doutrina aponta, são casos mais prováveis de aparecer na sua prova, tá? Não se exija também demais. Eu sempre falo, eu sou bacharel em Direito, eu sou especialista em Direito Constitucional, eu tenho mestrado em Direito Constitucional, estou fazendo doutorado em Direito Constitucional. E tem questão de prova sobre a aplicabilidade das normas que eu erro. Então, não tem fórmula mágica aqui, entendeu? Você tem, se ele quiser fazer uma questão para todo mundo errar, ele faz também essa questão. Mas vamos cercar a maior quantidade de possibilidades, de probabilidades que podem ter na sua prova. Então, vê só, olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui no esquema, vamos lá? Esse exemplo aqui que eu vou citar de uma norma institutiva é o artigo 37, inciso 19, que fala da criação de autarquias e outras entidades na administração pública. Olha esse exemplo aqui, ó. É bom que já está aqui no 37, já está perto, ó. Olha o artigo 37 no seu inciso 19, olha o que ele vai dizer, ó. Somente por lei específica poderá, olha o tempo verbal no futuro, poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública. Eu quero que você pegue essa parte aqui, ó. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Me diz uma coisa, só com essa norma constitucional as autarquias já existem? Não. As autarquias virão a ser criadas quando for feita uma lei específica para cada uma. A lei específica do IBAMA, a lei específica da Fundação Universidade de Brasília, a lei específica do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Então, essa norma não é uma norma que tem aplicabilidade imediata. As autarquias não são criadas por essa lei. O que ela está dizendo é, para criar a autarquia, você vai precisar de uma lei. É uma norma aqui no esquema, ó, é uma norma, joga aqui no esquema, Thaís, por favor. É uma norma, então, ó, de eficácia limitada, do tipo institutiva. Ela prevê a criação, nesse caso não é de um órgão, mas nesse caso é de uma entidade, de uma pessoa jurídica. Beleza? Agora, olha a diferença aqui, ó. Quando eu tenho uma norma programática, que é uma norma de eficácia limitada, que estabelece objetivo e meta, aí a gente vai ter aqui um exemplo, que é o próprio artigo 3º da Constituição. O artigo 3º é um caso clássico, porque ele traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha só, olha o que diz o artigo 3º, ó. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vou ver só o inciso primeiro, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Me diz uma coisa, só com essa norma constitucional aqui o Brasil, plim, num passe de mágica, já virou uma sociedade livre, justa, solidária, em que os passarinhos cantam, em que o arco-íris brilha e em que ninguém é de ninguém? Não, claro que não. Quer dizer, essa norma não produz sozinha todos os seus efeitos. Essa é uma norma que vai sendo implementada gradualmente ao longo do tempo. É uma norma de eficácia limitada, mas que não é uma norma de eficácia limitada que prevê criação de órgão ou pessoa jurídica. É uma norma de eficácia limitada que estabelece objetivos e metas. É uma norma de eficácia limitada do tipo programática. Então coloca aqui, ó, na tela, beleza? Temos aqui na tela, a gente já tem aqui a definição de norma de eficácia plena, contida e limitada e algumas das espécies de normas de eficácia limitada, aquelas que precisam, aquelas que caem mais na prova, tá? Na próxima videoaula eu vou fazer uma observação sobre os efeitos imediatos das normas de eficácia limitada, vou dar mais 2 rodadas de exemplos de normas de eficácia plena, contida e limitada para você ficar bem seguro nessa matéria e vou falar da classificação de Maria Helena Diniz acerca desse tema. Beleza? Então é isso, até a próxima aula, videoaula nossa do IMP Online.